Como é que funciona Erasmus? Como é que tu o podes fazer? Como é que eu o fiz e falar um bocadinho da minha experiência. Eu sou Margarida, estou no 4º ano de Medicina em Lisboa e entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023 fiz Erasmus em Florença, em Itália. Para começar, o que é Erasmus? Basicamente é um programa criado pela União Europeia para promover a interculturalidade entre estudantes, crianças, adultos, trabalhadores, todas as idades, de todos os países, para nos conhecermos e compreendermos que somos todos muito mais parecidos do que aquilo que achamos e que contribuímos para o nosso sentido de união e de família europeia que temos a sorte de ter nascido em. Uma curiosidade gira é que o nome tem a ver com o filósofo, teólogo, humanista Erasmus de Roterdão, que viveu há imenso tempo. Hoje eu vou falar sobre o tipo de Erasmus, que é o Erasmus mais estudos. Basicamente é o Erasmus que tu podes fazer na tua licenciatura ou mestrado. Se queres conhecer outras experiências de mobilidade e de intercâmbios, fica atento aos próximos vídeos porque vamos falar sobre isso. Portanto, como é que funciona no geral? Eu, em termos de duração, eu fiz 6 meses, mas podes fazer entre 2 a 3 meses e 1 ano. Depende muito da tua faculdade, do teu curso, do país para onde vais, da universidade onde tu vais. Em termos de locais, a razão porque eu escolhi Florença é algo que eu vou falar num dos próximos vídeos, mas, no geral, o local onde tu podes ir de Erasmus depende da faculdade onde tu estás em Portugal. Portanto, tens que ir ao Moodle ou ao serviço de mobilidade da tua universidade, que eu sei que tu achas que não existe, mas existe. Portanto, tens que ir a um destes serviços e descobrir quais são as universidades que a tua faculdade tem como parceira. Quando é que tu começas a pensar nisto? As inscrições normalmente são em janeiro e fevereiro, de novo depende da tua faculdade. No meu caso foi em janeiro, se não me engano. Eu comecei a pensar nisto por volta de dezembro, porque estava farta de estar aqui em Portugal, estava farta da faculdade, queria ir viajar, queria ir aprender coisas novas. Então comecei a pensar, procurei as faculdades parceiras da minha faculdade e fiz a candidatura em janeiro e fevereiro. O que é que tu precisas para a tua candidatura? Não muito. No geral, a candidatura e a seleção dos candidatos é por média do teu curso, de novo, pode depender da faculdade. Tu pões as tuas opções dentro das faculdades que a tua faculdade tem como parceria e passado uma semana, 2 semanas, 1 mês, saem os resultados onde aparece o sítio onde tu ficaste colocado. Uma coisa muito importante é que às vezes, se especialmente na tua faculdade, a seleção for feita por médias, pode ser um bocadinho frustrante tu não ficares num sítio que grita sou fabuloso, tipo o Brasil, ou Itália, ou não sei, a Suécia, mas pensa que o Erasmus é aquilo que tu fizeres dele. Mesmo que tu vais parar uma terriola na Eslovénia, pode ser absolutamente brutal, depende 100% de ti. A tua faculdade diz que entraste e pede para tu começares a ver que cadeiras é que tu queres fazer no estrangeiro. Tens que ir ver o plano curricular da tua faculdade, sabes que no primeiro semestre tens, por exemplo, no caso de medicina, tens medicina interna, ou tens cirurgia, ou tens genética, ou tens anatomia. E isto é as cadeiras que tu tens na tua faculdade. Depois, a faculdade para onde tu vais normalmente envia-te uma informação sobre como é que funcionam as cadeiras lá. Portanto, tu podes, ok, aqui em Portugal eu faria estas coisas, na faculdade no estrangeiro eu vou fazer estas coisas. Escolhes o que é que queres fazer fora e a que é que isso é equivalente em Portugal e, normalmente, na teoria, as cadeiras que tu fizeres no estrangeiro ficam reconhecidas em Portugal. Portanto, tu não perdes, normalmente, na teoria, não perdes nem nenhum semestre, nem nenhum ano, nem nenhuma cadeira. De novo, depende muito das faculdades, mas idealmente o Erasmus está organizado desta forma. Tu vais para fora e fica tudo tranquilo, tudo tratado, tudo feito como se fizesses em Portugal. Tu preenches então no famosíssimo Learning Agreement, que é um documento como este, pode parecer um bocadinho estranho e um bocadinho confuso, mas não tem nada que se lhe diga. Tens que preencher dados da tua faculdade, dados da faculdade para onde tu vais e depois tens sim que preencher 2 quadros, um onde tu dizes as cadeiras que ficam feitas em Portugal e o outro onde tu dizes as cadeiras que tu vais fazer no outro país. Depois de alguma discussão sobre que cadeiras é que podem ser feitas fora, que cadeiras é que podem ser reconhecidas em Portugal, idealmente a tua faculdade aprova o teu Learning Agreement, portanto, aprova o teu plano de estudos, envias para a faculdade no estrangeiro, eles aprovam e está feito, está pronto, o teu plano de estudos está feito, já sabes o que é que vais ter que fazer no próximo semestre ou no próximo ano. Próximo desafio, a língua. Teoricamente, isto também depende da faculdade onde tu estás e para que país é que vais. No caso da medicina, em muitos países nós temos mesmo que saber a língua para onde nós vamos. No geral, por exemplo, se estiveres em gestão, ou em economia, ou em relações internacionais, normalmente o inglês chega. No meu caso, eu tive que aprender italiano e também porque, não só porque tinha, mas também porque queria, porque eu queria estar toda fofinha nos transportes públicos e nos restaurantes e no hospital a falar com as velhotas todas que me aparecessem à frente. Eu tive que pagar por estas aulas. Na minha faculdade em Portugal eles não davam, mas quando cheguei a Florença, na faculdade lá, eles davam algumas aulas de italiano, o que foi brutal porque acabei por conhecer imensa gente nova nessas aulas, inclusive a minha melhor amiga até ao fim de Erasmus. Aprendi imenso, estás muito mais imergido na cultura, portanto acabas por aprender muito mais sobre a língua. Se precisas mesmo de um certificado da língua, depende do curso e depende da faculdade. Normalmente as faculdades facilitam porque sabem que aprender uma língua nova em muito pouco tempo é exigente, portanto podes ter essa facilitação, mas se de facto for preciso um certificado de língua,
Pelo menos no meu caso, eu não tive que pagar porque há uma plataforma online, também da União Europeia, se eu não me engano, que se chama OLS, está aqui um exemplo, que te deixa fazer estes testes de forma gratuita, portanto tu fazes um teste e envias o certificado que vem deste teste para a tua faculdade e fica feito. Portanto, não tens que pagar para um exame oficial. De novo, depende da faculdade. Mesmo que não seja obrigatório tu saberes uma língua para ir de Erasmus, recomendo imenso aprenderes a língua do país para onde tu vais, porque não só estás muito mais alerta sobre as coisas que estão a acontecer à tua volta, estás muito mais envolvido na cultura, é muito mais divertido, sabes muito mais o que é que se está a passar e acabas por aprender uma língua nova com muito menos esforço, porque tu podes aprender no Duolingo, podes aprender por aulas privadas, podes aprender por séries, filmes, livros, mas estar no sítio é mesmo a forma mais eficiente porque estás completamente envolvida na situação. No mínimo aprendes uns toques, tipo, ok, se vais para a Hungria, eu sei que não vais sair de lá fluente, mas sabes dizer olá, bom dia, obrigada no mínimo. Depois de planos de estudo e de língua assegurada, pensei logo em juntar-me a grupos de Erasmus que houvesse ou no WhatsApp ou no Facebook com outros estudantes como eu que iam de Erasmus para Florença. Como é que eu fiz isto? Basicamente escrevi no Google organizações de Erasmus em Florença, encontrei o Instagram, mandei mensagem, pedi para me adicionarem aos grupos deles e em menos de uma semana estava em 4 grupos do WhatsApp que tinham constantemente pessoas a mandar mensagens, seja para organizar planos, ir a festas, tirar dúvidas, procurar casa, organizar viagens, todo o tipo de atividades possíveis e imagináveis estava a acontecer nestes grupos. É super útil. Eu fui a imensos sítios com estas organizações de Erasmus, fui a imensas cidades, fui a imensas viagens, fiz imensas atividades, aulas de cozinha, aulas de italiano, tours pela cidade, mesmo muita coisa. Eu recomendo muito a juntar-te a este tipo de organizações de Erasmus, mesmo que não sejas uma pessoa ou que seja super social ou que está à procura de conhecer muita gente nova, é sempre útil e falam sempre de coisas importantes, tipo transportes, casas, documentos necessários, portanto, recomendo bastante. O que é que são estas organizações de Erasmus? Basicamente são empresas que organizam, lá está, festas, viagens, atividades, aulas, workshops, basicamente atividades ao longo do ano para conhecer as pessoas, incluir na cultura, descobrir coisas novas no país, etc. Em algumas cidades há várias, no meu caso em Florença havia 4, noutras cidades há um bocadinho menos, mas consegues sempre retirar alguma coisa. Ainda que não te juntes ao tempo todo e não vás às atividades todas, tens coisas para explorar e, portanto, recomendo mesmo que vás experimentar. Entrar nestes chats e nestes grupos normalmente é grátis. Depois, se tu queres fazer as atividades mesmo com as organizações, geralmente eles cobram um cartão que varia entre 5 e 10 euros e depois tens acesso ou grátis a várias atividades ou pagas só uma taxa pequenina, por exemplo, para pagar os transportes quando vais de viagem, para pagar uma parte da aula quando tens um workshop, coisas do género. Podes ir experimentar e é grátis e depois, se quiseres fazer parte das organizações, pagas então o seu cartão. Depois, quando entrei nestes grupos de Erasmus, comecei a perceber já em março, abril, que havia imensa gente à procura de casa. Começou o drama de arranjar alojamento. Se em Portugal, e especialmente em Lisboa, as coisas são super caras, está a acontecer mais ou menos a mesma coisa pela Europa. No resto do mundo, lá está, não sei dizer, não tenho experiência. Eu comecei logo a procurar em abril residências, hostéis, sites, todo tipo de sites, tipo Housing Anywhere, Rentola, Spot a Home, Idealista, Booking, Airbnb, imensa coisa, grupos de Facebook, grupos do WhatsApp, imensa coisa e foi quase impossível arranjar casa. Contactei mais de 50 senhorias diferentes e não tive resposta nenhuma, só tive a minha confirmação da casa em setembro, portanto, no fim do verão, um verão de pânico sobre onde é que eu ia viver. Era tudo 500 euros mínimo, até em quartos partilhados. Depois, no fim de contas, em setembro, eu tive uma resposta de uma residência, eu partilhei quarto, o que não é a primeira opção da maior parte das pessoas, também não era a minha, mas acabou por ser a melhor opção que eu tinha à minha frente. Paguei muito menos dinheiro do que pagaria se fosse num apartamento ou numa residência daquelas todas chicosas com jacuzzi e bowling, não sei. Acabei por conhecer uma das melhores amigas que eu tenho e já tive, que é a Francisquinha. Sei que parece uma velha a mandar beijinhos para os meus primos da França, mas gosto de mentir. Portanto, arranjar casa foi o próximo passo, é um stress, há várias táticas e dicas, no geral é um processo que é doloroso, é caro, mas é possível. Portanto, já tinha planos de estudo, já tinha língua, já tinha casa, comecei a procurar viagens. Quando é que eu vou, quando é que eu volto, o que é que eu preciso para ir e para voltar. Em termos de voos, eu comprei no Skyscanner. Se querem dicas sobre como planear uma viagem em termos económicos, divertidos, dinâmicos e todas as dicas possíveis e imagináveis para planear uma viagem de jeito, segue o nosso canal porque vem aí vídeos sobre isso. Então, lá fui eu em setembro para a Itália. Recomendo ir 3 a 4 semanas antes do teu Erasmus começar, porque é um período ótimo para tu descobrires a cidade, descobrires como é que funciona a faculdade, descobrires o caminho até à faculdade, como é que é em termos de transportes, como é que é em termos de horários, como é que as pessoas no geral funcionam num país novo onde tu se calhar nem sequer estiveste. Portanto, eu fui cerca de 3 a 4 semanas antes, recomendo bastante. Há sempre muita burocracia a tratar quando chegas à faculdade do destino, mas se fores com tempo é fazível. Sendo europeu, que é um privilégio gigantesco, não é preciso visto, não é preciso residência, não é preciso absolutamente nada de documentos oficiais de imigração para ir de Erasmus, o que é
um privilégio gigantesco, nem precisas de seguros, portanto, se tens o teu cartão europeu de saúde, que é uma coisa que tu podes pedir de borla no Espaço do Cidadão, se eu não me engano, na loja do Cidadão, ou procura na net. Este é um cartão que tu tens de borla, dá-te acesso aos cuidados de saúde no sistema público fora de Portugal, tal como em Portugal. Há algumas nuances, mas no geral não precisas especificamente de um seguro de saúde, não precisas de nenhum documento oficial, portanto, aproveita, é super fácil ir. Chegada lá, arranjem passe, portanto, podes ver, recomendo ver online, recomendo perguntar a pessoas, recomendo perguntar no grupo de Erasmus, recomendo perguntar a alunos mais velhos que estejam na faculdade para onde tu vais de Erasmus, como é que se arranja passe, quais os preços a pagar e a melhor forma de fazer este passe, que às vezes pode demorar um bocadinho de tempo. Também percebi qual era o melhor supermercado onde ir, o mais barato, aprendi os caminhos para a minha faculdade, fiz aluguer de bicicletas elétricas para andar à vontade na cidade. Um pormenor importante eu fui sozinha, que é uma experiência que eu recomendo mesmo muito. Eu vou falar um bocadinho mais sobre a forma como eu me senti e todas as dinâmicas de pessoas, de festas, de vida no geral, num outro vídeo, mas essencialmente é uma experiência que eu recomendo muito fazer sozinho. Aprendi imenso sobre mim, cresci imenso e adorei mesmo. Um mês depois de eu estar em Erasmus, mais ou menos, chegou o meu contrato de Erasmus, que basicamente é um documento que ambos, eu e a minha faculdade, assinamos a dizer uma série de regras sobre Erasmus. São bastante simples, no geral quando é que eu vou, quando é que eu volto, qual é a duração do meu Erasmus, a dizer que eu me comprometo a não interromper o Erasmus sem avisar e bazar, porque isso significa que, por exemplo, eu posso não poder voltar a fazer mais nenhuma mobilidade na minha faculdade, eu posso ter que devolver algum do dinheiro, e um dos pontos mais importantes deste contrato é a tal bolsa de Erasmus. O que é que isto é? É dinheiro atribuído também pela União Europeia para tu estudares fora, portanto é maravilhoso. Depende da faculdade onde tu estás e da faculdade para onde tu vais, portanto do país para onde tu vais. No meu caso, na minha faculdade, eles atribuem 400 euros para ir para a Itália, portanto foi esse o dinheiro que eles me deram, 400 euros por mês. Apesar de não ser imenso dinheiro e não cobrir todas as nossas despesas, ainda é muito dinheiro. É uma oportunidade brutal para ir financiado. Na minha faculdade eles pagam 70% da bolsa no início do Erasmus, 30% da bolsa no fim do Erasmus, se acabares e fizeres as cadeiras todas a que te propuseste a fazer no tal Learning Agreement, o documento que eu mostrei no início. Este dinheiro cai mesmo na tua conta bancária. Quando fazes a inscrição do Erasmus, ou assinas o contrato, ou algures no processo entre janeiro e fevereiro, que é quando candidatas, até setembro, outubro ou fevereiro do ano a seguir, se fores no segundo semestre, que são as duas opções, primeiro semestre ou segundo semestre, ou até aí o ano todo. Ao longo deste processo todo de candidatura, até ao momento em que vais, has de ter que dar o teu IBAN à tua faculdade e o dinheiro cai diretamente na tua conta. Sem nenhuma condição, tu podes fazer exatamente o que te apetecer com este dinheiro. É dinheiro teu, livre. É top. Durante o Erasmus, tu podes alterar as cadeiras que tu queres fazer sem problema nenhum. Por exemplo, eu sei que no curso de Direito e de Relações Internacionais, que são cursos que têm muitas opções de cadeiras e normalmente são em inglês, o que facilita bastante a vida destas pessoas em Erasmus, as pessoas alteram imenso. Portanto, tu chegam a um país, percebem que aquela cadeira naquela faculdade é mais complicada do que eles estavam à espera e mudam porque não se querem chatear, não querem estar a ter ainda mais trabalho do que têm em Portugal. Portanto, podem mudar a cadeira sem problema nenhum, sem prejuízo financeiro, sem problema absolutamente nenhum. Be smart. Em termos de exames, isto depende de faculdade para faculdade. No meu caso, como eu estou em Medicina e o meu currículo em Portugal, o meu currículo escolar em Portugal envolve fazer estágios, em Florença acabei por fazer também quase tudo por estágios. Fiz só assim um exame muito pequenino, depende bastante de onde tu estás. No geral, as faculdades e a experiência de Erasmus facilita um bocado o processo escolar, porque o objetivo não é só tu ires para lá estudar, que é o que tu já fazes normalmente. Portanto, é também teres um bocadinho de tempo e de espaço para experimentar as coisas novas, fazer atividades novas, aprenderes uma nova língua, conheceres novas culturas, cresceres, processares, passares tempo contigo próprio. Portanto, as faculdades também facilitam um bocadinho esta questão da dificuldade das cadeiras lá para te dar um bocadinho mais espaço e tempo para respirar. Outras coisas importantes sobre o tempo em que eu estive em Erasmus e que eu vou explorar um bocadinho mais no futuro. Arranjei um trabalho, não me fartei, senti-me sozinha muitas vezes, mas também me senti muito feliz muitas vezes, não tive medo de ir sozinha, lá está, e senti uma grande pressão para o Erasmus ser inacreditável, incrível, e senti que as pessoas, no geral, comparam-se muito sobre quem é que teve o melhor Erasmus, ou o quão incrível foi o meu Erasmus, quantos melhores amigos é que eu encontrei em Erasmus, e quantas saídas à noite é que eu fui, e quantas vezes é que eu fiquei demasiado bêbada. E isto é uma coisa que te faz crescer bastante, e que eu, obviamente, também passei por isso, acho que passamos todos um bocado, mas vou falar um bocadinho mais sobre isso no futuro, portanto, fica atento. No pós-Erasmus, como é que funciona? Basicamente, tu falas com a tua faculdade nos
estrangeiro para confirmares que está tudo certo, que as cadeiras são todas reconhecidas, que tu fizeste tudo, não tens falta em nenhuma cadeira, não falta nenhum exame, portanto, falas com a tua faculdade onde tu estás no estrangeiro, confirmas que está tudo bem. Se estiver tudo pronto, vens para Portugal, voltas para Portugal, diz à tua faculdade, ok, estão aqui os documentos que eu trouxe da outra faculdade a dizer que está tudo reconhecido, acabou o meu Erasmus, posso receber a bolsa, o resto da bolsa que falta, porque correu tudo bem. E assim fica fechado e acabou. O que é que eu fiz quando acabou o meu Erasmus? Como eu estava num país da Europa Central, Europa do Sul, Europa Central, acabei por viajar imenso. É muito mais barato do que a partir de Portugal, porque estamos na pontinha, tanto de comboio como de autocarro, avião até, portanto, acabei por aproveitar imenso para viajar muito pela Europa, sozinha e acompanhada, e isto ajudou um bocadinho a evitar a minha depressão pós-Erasmus, que muita gente fala, que quando acaba esta experiência, que é incrível, pode ser dolorosa, mas também é inacreditável, voltam à rotina normal e não estão assim tão contentes, e é um grande choque. Eu fiz uma viagem pela Europa no fim e isso ajudou imenso a fazer a minha transição entre Erasmus e vida normal, portanto, recomendo bastante. E basicamente, em termos burocráticos é isso. Em termos de organização de Erasmus, lá está, depende muito da tua faculdade. Recomendação mais importante, vai ao Moodle, fala com a Secretaria de Mobilidade da tua faculdade, fala com alunos mais velhos que já fizeram Erasmus, explora um bocadinho a vida de Erasmus e a vida no geral na cidade para onde estás a pensar candidatar-te e experimenta, arrisca. Se odiares, podes sempre cancelar e voltar para trás. Se adorares, só ganhaste coisas novas, portanto, recomendo mesmo muito. Se tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários e fiquem atentos para ouvir mais sobre a minha experiência pessoal, o que é que eu achei, como é que eu me senti, como é que foi tudo em Florença no futuro.